Queridos irmãos e irmãs, estamos nesse mês de agosto, mês vocacional, estamos vivendo nesta semana, a Semana da Família. E eu gostaria de partilhar com vocês sobre a vocação para a família, constituir uma família. E quero, primeiramente, recordar que São João Paulo II, na sua programática, carta encíclica Redemptor Hominis, ele declarava com singular ênfase que o homem, o ser humano, é a via da Igreja. E aí poderíamos nos perguntar, que pretendia ele com esta afirmação? E a resposta a esta nossa indagação, nós a encontramos formulada por ele mesmo, pelo próprio Papa, na sua Carta às Famílias, carta redigida por ocasião do Ano Internacional da Família. Em 1994, ele assim se expressava: com esta afirmação, o homem é a via da Igreja, queria sobretudo aludir às múltiplas estradas ao longo das quais o homem caminha e, ao mesmo tempo, sublinhar quão vivo e profundo é o desejo da Igreja de o acompanhar no percurso das vias de sua existência terrena. A Igreja toma parte nas alegrias e nas esperanças, nas tristezas e nas angústias do caminho cotidiano dos homens, profundamente convencida de que o próprio Cristo foi Ele que a introduziu em todas estas sendas. Foi Ele que confiou o homem à Igreja e o confiou como via da sua missão e do seu ministério. E se o homem, cada ser humano, cada homem, cada mulher é a via da Igreja, então, via da Igreja é também e, sobretudo, a família. E como poderia não sê-lo, se dentre as numerosas estradas pelas quais caminha o ser humano, a primeira e a mais importante é a família. É precisamente isto que São João Paulo II salientava na Carta às Famílias. Dentre essas numerosas estradas que o homem percorre, a primeira e a mais importante é a família. Uma via comum, mesmo se permanece particular, única e irrepetível, como irrepetível é cada homem, é cada ser humano. Uma via da qual o ser humano não pode separar-se. Com efeito, normalmente, ele vem ao mundo no seio de uma família. Podendo-se dizer que a ela deve o próprio fato de existir como homem. Quando falta a família, logo à chegada da pessoa ao mundo, acaba por criar-se uma inquietude e dolorosa carência que pesará depois sobre toda a vida. A Igreja une-se com afetuosa solicitude a quantos vivem tais situações, porque está bem ciente do papel fundamental que a família é chamada a desempenhar. A Igreja sabe ainda que, normalmente, o homem sai da família para realizar, por sua vez, no novo núcleo familiar, a própria vocação da vida. Mesmo quando opta por ficar sozinho, a família permanece, por assim dizer, o seu horizonte existencial, como aquela comunidade fundamental onde se radica toda a rede das suas relações sociais, desde as mais imediatas e próximas até as mais distantes. Porventura não usamos a expressão família humana para nos referirmos ao conjunto dos homens que vivem no mundo? Plenamente consciente de ser o homem e a família vias da Igreja e de ser a família santuário da vida, dom e compromisso, esperança da humanidade, São João Paulo II deixou-nos no discurso de abertura da Conferência de Santo Domingo esta preciosa orientação. Não existe autêntica promoção humana, nem verdadeira liberdade,
nem opção preferencial pelos pobres, se não se parte dos mesmos fundamentos da dignidade da pessoa e do ambiente em que ela deve desenvolver-se de acordo com o projeto do Criador. Por isso, não posso não recordar, dizia o Papa, entre os temas e opções que requerem toda a atenção da Igreja, o da família e o da vida. Duas realidades que vão estreitamente unidas, dado que a família é o santuário da vida. Com efeito, o futuro da humanidade passa pela família. É, pois, indispensável e urgente que cada homem de boa vontade se empenhe em salvar e promover os valores e as exigências da família. Já em junho de 1980, São João Paulo II, falando aos bispos brasileiros em Roma, assim se expressava: em cada diocese, vasta ou pequena, rica ou pobre, dotada ou não de clero, o bispo estará agindo com sabedoria pastoral, estará fazendo investimento altamente compensador, estará construindo a médio prazo a sua igreja particular à medida que der o máximo apoio a uma pastoral familiar efetiva. Em outubro de 1991, aos bispos brasileiros em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, São João Paulo II exortava: a família deve ser a vossa grande prioridade pastoral. Sem uma família respeitada e estável, não pode haver organismo social sadio. Sem ela, não pode haver uma verdadeira comunidade eclesial. E o Papa Bento XVI, o Papa Emérito, no discurso inaugural da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, celebrada em Aparecida, em 2007, recordava-nos com força que a família é um dos tesouros mais importantes dos povos latino-americanos. Ele apontava ainda vários fatores que, na atualidade, geram situações adversas para as famílias. E, enfim, salientava quer a necessidade de uma pastoral familiar intensa e vigorosa, quer a indispensável promoção de políticas familiares autênticas. E o documento de Aparecida, acolhendo esse empenho do Papa, nos exortava, visto que a família é o valor mais querido por nossos povos, cremos que se deve assumir a preocupação por ela como um dos eixos transversais de toda a evangelização, de toda a ação evangelizadora da Igreja. Em toda diocese se requer uma pastoral familiar intensa e vigorosa para proclamar o Evangelho da família, promover a cultura da vida e trabalhar para que os direitos das famílias sejam reconhecidos e respeitados. E o nosso querido Papa Francisco, no atual pontificado, a família tem ocupado um lugar central. O Papa inicia o seu pontificado convocando 2 sínodos, um extraordinário e depois um ordinário, para refletirmos sobre o empenho evangelizador com as famílias e pelas famílias. Recordamos que quando aqui esteve no Brasil, na JMJ, na Jornada Mundial da Juventude, no encontro com os voluntários, Papa Francisco assim se expressou: Deus chama para escolhas definitivas. Ele tem um projeto para cada um. Descobri-lo, responder à própria vocação, é caminhar para a realização feliz de si mesmo. E continuou: a todos Deus chama à santidade, a viver a vida, mas tem um caminho para cada um. Alguns são chamados a se santificar, constituindo uma família por meio do sacramento do matrimônio. E em seguida, provocando uma bela interação com os ouvintes, Francisco afirmou e perguntou:
Há quem diga que hoje o casamento está fora de moda. Está fora de moda? E um grande não ecoou na Assembleia. O casamento, com efeito, não está fora de moda. Prosseguindo, o Papa Francisco pronunciou estas contundentes palavras. Na cultura do provisório, do relativo, muitos pregam que o importante é curtir o momento, que não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas definitivas para sempre, uma vez que não se sabe o que reserva o amanhã. Em vista disso, continuava Francisco, eu peço que vocês sejam revolucionários. Eu peço que vocês vão contra a corrente. Sim, nisto peço que se rebelem contra esta cultura do provisório, que no fundo crê que vocês não são capazes de assumir responsabilidades. Crê que vocês não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de ir contra a corrente e tenham também a coragem de ser felizes. Em nossa época, a evidente crise social e espiritual torna-se um grande desafio pastoral que interpela a missão evangelizadora da Igreja para a família, núcleo vital da sociedade e da comunidade eclesial. Compreende-se, então, a escolha do Papa Francisco de estabelecer para o Sínodo, logo no início do seu pontificado, o tema Os Desafios Pastorais da Família no contexto da evangelização. E a importância do tema emerge ainda do fato de que o Santo Padre decidiu estabelecer para o Sínodo dos Bispos, no início do seu pontificado, um itinerário de trabalho em 2 etapas. O Sínodo da Família. A primeira etapa, a Assembleia Extraordinária de 2014, destinada a especificar o status questiones, a situação e a recolher testemunhos e propostas dos bispos para anunciar e viver de maneira fidedigna o Evangelho para a família. A segunda etapa, a Assembleia Geral Ordinária de 2015, em ordem a procurar linhas de ação para a pastoral da pessoa humana e da família. E como fruto do Sínodo, a Amoris Laetitia, a alegria do amor em família. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos acolher o projeto de Deus que nos convida a perceber a íntima conexão entre a família, o amor conjugal e a vida. Nós somos conclamados a proclamar ao mundo o Evangelho da família, o Evangelho do amor conjugal, o Evangelho da vida. Deus a todos abençoe.